Olá, ouvintes das rádios Universitária 99.9 FM e Paulo Freire, e você que nos acompanha pela transmissão no YouTube ou no streaming na internet. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, estima que 200 mil pessoas convivem com Parkinson no Brasil. Essa doença neurológica é muito conhecida pelos tremores nas mãos, porém os pacientes que convivem com essa condição sofrem diferentes tipos de limitação motora. E à medida que a medicina avança, mais tratamentos que reduzem os sintomas da doença são criados. Por isso, no Saúde é o tema de hoje, vamos conversar sobre Parkinson. Eu sou Olivia Lima, estudante de jornalismo na UFPE, e lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.fpe.br e nas plataformas de podcast. Nesta edição do Saúde é o tema sobre Parkinson, vamos conversar com a neurologista especialista em Parkinson, Miriam Carvalho. Miriam, seja muito bem-vinda. Olá, bom dia. Queria agradecer a oportunidade de estar falando sobre esse tema tão importante, né? Em abril a gente vai ter o mês de conscientização sobre a doença de Parkinson, como você mesmo falou, né? Uma doença que tem uma prevalência muito importante, né, no Brasil e no mundo, e uma prevalência que só tende a aumentar nos próximos anos, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o porquê, né? Então, queria agradecer demais esse espaço. Sim, nós que agradecemos, né? Do dia 11 de abril, que é comemorado o Dia Mundial do Parkinson. Bom, e também contamos com a participação do estudante de medicina da UFPE e membro da Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia, Valdemir Neto, que vai fazer as perguntas juntos comigo hoje. Valdemir, seja muito bem-vindo. É um grande prazer estar aqui na rádio. Vamos fazer um programa muito bom para todos os ouvintes, para todos que estão ouvindo nós agora. Com certeza. Então, doutora, para começar, eu queria que você explicasse um pouco o que é a doença de Parkinson. Joia, acho que a conversa ela tem um bom início quando a gente começa primeiro estabelecendo o que é essa doença, né? No consultório, nos ambulatórios, a gente vê muita confusão diagnóstica com outras doenças semelhantes, né? Doença de Alzheimer, às vezes o estigma, ele é pensado nas doenças como se fosse o mesmo processo e não é. Então, a doença de Parkinson é uma doença que ela afeta principalmente, mas não apenas, as vias motoras, né? E como você falou, o tremor ela é a marca registrada, né? Mas não apenas, e não necessariamente todo paciente com Parkinson treme. Então, ela se caracteriza por lentidão dos movimentos, rigidez, né? E essa variedade de sintomas motores pode levar a diferentes acometimentos no cotidiano dos pacientes. Então, eles frequentemente reportam mudanças na escrita, mudanças no caminhar, mudanças na tonalidade da voz, dores pelo corpo, né, devido a essa rigidez, a essa lentidão. E algo que eu tinha mencionado foi essa questão do tremor, né? A gente sempre considera, né, a possibilidade de Parkinson quando a gente vê alguém com um tremor, mas é importante frisar que existem várias doenças neurológicas ou não que levam a tremor. E que nem todo paciente parkinsoniano necessariamente treme, né? A gente estima que 30% dos pacientes com Parkinson não apresentam tremores, né? Então, é um diagnóstico que realmente necessita de uma avaliação muito individualizada. Sim, antes de eu passar a palavra para Valdemir, eu queria aproveitar para perguntar à doutora, quais são essas doenças que elas acabam tendo sintomas muito parecidos com Parkinson? Quanto à questão do tremor, né, a doença neurológica que mais causa tremor no mundo não é o Parkinson, é o tremor essencial, que recebe esse nome porque ele vem essencialmente apenas com tremor, né? É uma doença que tem um fator genético muito importante, então é o paciente que treme e que percebe que o pai treme ou a mãe treme, os irmãos tremem, e que ele não apresenta os outros sintomas que eu mencionei, de rigidez, de lentidão, de alteração de marcha, de alteração de voz, ou até os outros sintomas não motores que a gente vai falar um pouquinho, né? Então, o paciente parkinsoniano geralmente tem uma tendência à depressão, à alteração do hábito intestinal, à perda urinária. O paciente com tremor essencial não, ele apenas treme. E o aspecto do tremor também é diferente. O paciente parkinsoniano, ele treme mais quando ele está parado. É o que a gente chama de tremor de repouso. Já o paciente com tremor essencial, ele treme no executar de alguma ação, né? Manipulando um talher, fazendo o pinçar de um copo, o pinçar de um objeto. Então, essas características fazem a gente distinguir bem as doenças. Além do tremor essencial,
Algumas outras doenças sistêmicas, como, por exemplo, o hipertireoidismo, pode causar tremor. Alguns abusos de substâncias, como cafeína, psicoestimulantes, podem levar ao que a gente chama de tremor fisiológico exacerbado. Então, existem várias doenças que podem sim levar a tremor além do Parkinson. A própria distonia, que é outro distúrbio do movimento, né, caracterizada por contrações musculares involuntárias, ela pode levar um tremor, mas é um tremor diferente do tremor do paciente parkinsoniano. E no paciente parkinsoniano, a gente observa aqueles outros sinais de rigidez e de lentidão que fazem a gente considerar o diagnóstico junto. Doutora, uma pergunta muito importante, né, é saber exatamente se a gente consegue descobrir a causa do Parkinson, né, em termos médicos seria a etiologia do Parkinson. Então, essa é a pergunta de milhões, né? Por que ele acontece? Hoje a ciência ele estabelece um modelo multicausal para a maior parte dos casos de Parkinson que acontecem. 90% dos casos se justifica por esse mecanismo multicausal. Então, a gente entende que tem genes de suscetibilidade, né, no DNA daquele indivíduo e que, ao longo dos anos, esses genes eles vão interagindo com o ambiente e, principalmente, a exposição a poluentes, a pesticidas, herbicidas, enfim, esses tóxicos, né, esses elementos tóxicos, eles vão interagindo com o DNA daquele indivíduo suscetível e, à medida que os anos vão se passando, essa carga ela vai se acumulando no DNA, a partir de certa idade, a doença ela se desenvolve, né? A assinatura biológica da doença de Parkinson é o agregado da alfa-sinucleína e a formação dos corpos de Levy, né? É como a gente, na biópsia lá dos cérebros de pacientes acometidos, a gente identifica que aconteceu a doença. Então, a gente entende que esse modelo, né, de exposição ambiental interagindo com uma genética vulnerável, ele explica o porquê dessa proteína, que é uma proteína que existe fisiologicamente no nosso cérebro, ela começa a se dobrar de forma patológica, de forma anormal, né? E explica também, em parte, de por que é uma doença que se manifesta mais no idoso, né? Então, há um acúmulo de lesões que vão acontecendo à medida que os anos vão se passando, né? Várias exposições a esses agentes tóxicos, eles vão se acumulando e quando a gente está mais idoso, esse DNA ele não mais sustenta a sobrecarga de lesões, né? Isso é um modelo que a gente entende aí para 90% dos casos. Existem 5 a 10% dos casos que eles são geneticamente determinados, né? Então, são indivíduos que eles têm variantes genéticas no DNA que são determinantes para o desencadeamento da doença, né? Mesmo que eles não tenham tido a oportunidade de se expor a esses agentes que eu mencionei previamente. Então, geralmente são indivíduos que manifestam a doença de forma muito precoce, né? Por definição, abaixo dos 50 anos. Então, a gente vê pessoas com 30, com 20, com 40 anos acometidas de Parkinson. É mais raro, né? Como eu disse, é 5 a 10% dos casos, mas é possível, sim. Sim. A gente vai passar um pouco depois sobre essa questão do Parkinson precoce, mas antes, doutora, eu queria voltar um pouco numa coisa que a senhora já falou, que é sobre a questão hereditária, né? Por exemplo, uma pessoa que tem um pai, uma mãe que tem Parkinson, as chances dela ter também são maiores? É bom a gente esclarecer isso, né? Isso. É importante a gente falar que existe a suscetibilidade genética, né? Mas que na maioria dos casos, em 90% dos casos, ela não é determinante, né? E do mesmo jeito que a gente tem fatores de risco, né, como a exposição a esses agentes poluentes, a gente tem também fatores de proteção, né? E que vão mitigar a chance de desenvolver a doença no futuro, né? Então é o que eu sempre falo para os familiares, porque essa pergunta invariavelmente vem, né? Então, como lidar com esse risco da suscetibilidade genética um pouco maior nos familiares? A atividade física, ela é de longe o fator mais assim associado à proteção, né, à diminuição do risco de desenvolver a doença de Parkinson. Inclusive, é uma proteção dose dependente, muito associada. Quanto mais a gente faz, mais vigorosa for aquela atividade física, maior essa proteção. A dieta que a gente consome, né? A gente vê que alguns padrões de dieta do Mediterrâneo, que é rica em flavonoides, em agentes antioxidantes, está associada à redução desse risco. Consumo de cafeína, né? Também está associado.
Então, eu sempre converso. Há uma suscetibilidade genética, mas ela não é determinante em 90% dos casos, né? Então, a gente tem que realmente lutar para ter essa modificação, né, nos fatores de risco futuros em relação aos familiares de pacientes com doença de Parkinson, né? Perfeito, doutora. Muito interessante essa parte da hereditariedade. E nós queríamos saber se, a partir das manifestações clínicas do Parkinson, elas começam a aparecer sobrepostas ou há um tipo de progressão que separadamente elas começam a aparecer? Existe sim um modelo, né, de progressão. A gente entende que a doença clinicamente manifesta, que é quando a gente dá o diagnóstico, é quando os sintomas motores de fato ocorrem. Mas hoje a gente já entende que os sintomas não motores, eles precedem a doença em até 15, 20 anos, né? Então, a alteração do hábito intestinal, geralmente para um padrão mais preso, mais constipante, a alteração do olfato, né, que a gente chama de hiposmia, o paciente ele tem dificuldade de perceber os odores, alteração do sono, né, insônia, existe também o que a gente chama de transtorno comportamental do sono REM, que é um sono inquieto, agitado, o paciente sonha, chuta, grita. A gente tem que esses sintomas eles podem preceder em anos a manifestação motora, né, o que a gente chama de fase prodrômica. Para o paciente ele manifestar realmente o tremor, a lentidão, a rigidez, a gente entende que já deve ter um grau avançado, né, de perda neuronal para causar a manifestação motora. Então, existe o que a gente chama de contínuo da progressão da doença, né, que ele começa ali com aqueles sintomas não motores, iniciam os sintomas motores e à medida que essa alfa-sinucleína vai agregando-se, a doença vai progredindo e levando a outras manifestações, como sintomas psiquiátricos, sintomas cognitivos, né? Aproveitando o gancho, os pacientes, eles muitas vezes confundem com Alzheimer, né? O Alzheimer é um protótipo de demência, né? É uma doença que leva ao prejuízo cognitivo, comportamental, primariamente. Enquanto que o Parkinson leva muito mais a esses prejuízos motores que eu falei, podendo sim haver prejuízo comportamental e cognitivo, mas no Parkinson esse prejuízo ele é mais tardio, tá? Justamente por conta desse contínuo aí da progressão dos sintomas. Geralmente o paciente ele demora anos, 5, 6, 8, 10 anos, em média, para desenvolver os sintomas cognitivos. Sim, certo. Muito importante a gente falar desses sintomas bem precoces também, né? Podem ajudar. Mas agora eu queria saber, doutora, qual é a relação da perda de peso com a doença de Parkinson? Veja, uma perda de peso intencional, né, associada à prática de atividade física, ela pode sim estar associada a fatores de proteção. É importante a gente ver como essa perda de peso ela foi desencadeada. A perda de peso que leva à sarcopenia, né, que a gente chama, que leva a um predomínio de perda de massa muscular, ela é vista de maneira negativa, né? Ela aumenta a chance de quedas, de perda motora, de fragilidade. Então, a gente tem que ver como é que essa perda de peso aconteceu. Se foi uma perda de peso intencional, né, no sentido de, o paciente ele adotou medidas mais saudáveis, né? A gente sabe hoje que, por exemplo, síndrome metabólica e diabetes estão associadas à ocorrência da doença de Parkinson, a você ter Parkinson, e uma vez você tendo Parkinson, uma progressão mais rápida e um prognóstico desfavorável. Então, quando o paciente ele tem, a gente sempre conversa, é importante perder peso, praticar atividade física, tentar adotar hábitos mais saudáveis no sentido de, assim, ter um fator protetor nessa evolução. Mas, se é uma perda de peso não intencional, levando à perda de massa muscular, a sarcopenia, a fragilidade, então ela está associada a uma pior evolução. E a partir da evolução da doença, quando ela já está ficando mais avançada, quais são as complicações mais graves da doença de Parkinson? Então, à medida que a doença progride, e é muito importante a gente frisar aqui, assim, o tempo de evolução é muito individual, tá? Justamente por conta desses fatores individuais, né? Levando em conta como esse paciente ele teve acesso ao tratamento. Então, a história de cada um é muito individual, né? Não é porque
um paciente evoluiu em 10 anos, que o outro necessariamente vai evoluir em 10 anos para ter essas complicações. Mas, via de regra, a história natural da doença é de apresentar complicações em relação à alimentação, né, como a disfagia, então, paciente que engasga, entala, principalmente nas formulações líquidas ou sólidas, secas. Então, geralmente a gente orienta uma avaliação fonoaudiológica, comer mais pastoso, mais fracionado. Esses pacientes, eles podem ter um prejuízo da mobilidade importante, alterações posturais, né? Então, são pacientes que geralmente andam mais curvados para frente, né? Um dos motivos de por que é muito importante ter um acompanhamento da fisioterapia, né? A gente detecta esses sinais, o paciente ele deve estar inserido num plano de reabilitação para mitigar, né, essa evolução. Além disso, os próprios sintomas cognitivos e comportamentais, né, como eu mencionei, o paciente ele pode ter alteração psiquiátrica, pode ficar mais esquecido, ter prejuízo aí do raciocínio. Isso pode acontecer no decurso da doença, mas mais uma vez, o momento exato que isso vai acontecer leva em conta inúmeras variáveis. Sim, com certeza. E agora, doutor, eu queria trazer dois termos que ele acabam aparecendo quando você vai entendendo mais sobre Parkinson, que é o on e o off, né? O que que seria isso? Quando a gente fala de Parkinson, a gente está falando de uma doença que acontece por falta de uma substância, da dopamina, né? Então, a dopamina ela é o neurotransmissor dos nossos movimentos, por assim dizer, mas não apenas dos movimentos, ela também está relacionada ao nosso sistema de prazer, nosso sistema de recompensa. E quando a gente faz o tratamento do Parkinson baseia-se principalmente na reposição dessa dopamina, por uma medicação chamada levodopa. Então, a gente entende que quando dá a medicação para o paciente, pouco tempo depois, ele começa a ter uma melhora dos sintomas de lentidão, de rigidez, de tremor. E é essa melhora, esse tempo que ele está sobre o efeito da reposição dopaminérgica, que a gente chama de ON. É como se fosse um interruptor, que ele fica ligado, né? Como a medicação ela tem um tempo de meia-vida curto, né, em torno de 4 horas, ele começa, então, a presenciar a recorrência dos sintomas, né, à medida que o nível da medicação vai caindo no sangue dele. E é isso que a gente chama de off, né? Um grande desafio que a gente tem hoje é ter formulações de levodopa que durem mais tempo, né? Aproveitando o gancho mais uma vez, aqui no Brasil a gente está para ter a primeira formulação de infusão de levodopa, né? Na verdade, da Foz levodopa, tá para chegar esse ano no Brasil. Então, é uma infusão contínua, tipo uma bomba de insulina, que é infundida continuamente justamente para tentar melhorar essa flutuação de on e off que alguns pacientes experienciam tanto ao longo da evolução da doença. Uma marca registrada da evolução da doença é justamente ter essa percepção de que a levodopa não está durando mais tanto tempo quanto durava antes, né? E isso não é que o remédio esteja perdendo efeito, é que a doença está evoluindo. Certo, doutora? Falando um pouco mais de diagnósticos diferenciais, né? Qual seria a diferença da doença de Parkinson e da doença de Alzheimer? Pronto, então, a gente entender quais são os sistemas que estão predominantemente afetados, né? O Parkinson, ele leva principalmente àqueles prejuízos motores, né? De lentidão, de rigidez, de tremor, enquanto que o Alzheimer leva principalmente ao prejuízo cognitivo e também comportamental. É a pessoa que não recorda mais nome de familiares, tem um discurso repetitivo, perde-se na rua, né? Em rotas que eram previamente conhecidas, ela fica mais atrapalhada para executar tarefas que antes ela conseguia desempenhar, e no Alzheimer, essas alterações motoras, elas não são evidentes, predominantes, né? Na evolução do Alzheimer, a gente até pode flagrar algumas alterações motoras, mas elas não são tão exuberantes como a gente observa no Parkinson. E o contrário, no Parkinson também é verdade, né? O paciente ele manifesta-se principalmente com sintomas motores, mas à medida que a doença progride, ele pode sim ter sintomas cognitivos, né? Sentir-se mais atrapalhado, mais desatento, né? Os domínios cognitivos, né? A parte da cognição que é afetada no Parkinson é um pouquinho diferente da parte que é afetada no Alzheimer também.
Então, isso na avaliação, né, médica, a gente consegue individualizar bem, né, o padrão, a assinatura do comprometimento cognitivo do Alzheimer, do comprometimento cognitivo do Parkinson. Isso é bem interessante também na avaliação neurológica a gente flagrar. Sim, muito, muito bom assim, fazer essa distinção, porque às vezes são doenças que as pessoas acabam confundindo, né? Mas antes de continuarmos, eu gostaria de lembrar que hoje o Saúde é o Tema fala sobre Parkinson. Recebemos a neurologista especialista em Parkinson, Miriam Carvalho. Doutora, a Organização Mundial da Saúde estima que entre 10% a 15% dos pacientes diagnosticados tenham menos de 50 anos e cerca de 2% tenham menos de 40. Quais seriam as diferenças de início precoce do Parkinson nesse quesito? Pronto. Esses pacientes, né, que, embora não sejam a maioria, mas que representam uma parcela da população que estão ali numa fase economicamente ativa, muitos com desejo de constituir família, então a doença ela comete eles numa fase muito importante, né, de produtividade, enfim. E a diferença, né, no início dos sintomas, embora os sintomas sejam os mesmos, né, de rigidez, de lentidão, de tremor, mas a forma como o paciente vivencia é muito diferente por conta do momento, né? A gente entende que o paciente, muitas vezes, ele interpreta uma dificuldade de digitar no celular, ou até de manter relação sexual, é muito diversa a forma como os pacientes eles reportam para a gente, né? Além disso, pacientes mais jovens, eles são mais afetados por sintomas comportamentais, deprimem mais, sentem-se mais ansiosos, né, totalmente compreensível por conta do momento que eles estão inseridos. São pacientes que têm algumas especificações, como, por exemplo, nas mulheres, a questão do Parkinson não é um impeditivo para, por exemplo, elas engravidarem, né, mas é algo que a gente tem que sentar e realmente fazer um planejamento de como vai ser esse processo, né. A questão do trabalho também é algo que a gente tem que sentar e organizar, porque são pacientes que eles têm que ter um momento de pausa, de muitas vezes alongamento muscular, eles pausam também para conseguir fazer o uso da medicação. Então, existem várias especificações ali por conta da própria rotina que fazem a gente ter uma abordagem um pouco diferente. Existem alguns estudos que também demonstram que são pacientes que experienciam algumas complicações de maneira mais frequente, como, por exemplo, discinesias. Discinesias é um termo que a gente usa para falar de um movimento involuntário que surge na medida que a doença progride, que é tipo uma dança. O paciente começa a ter uns movimentos involuntários, uns espasmos, sobretudo no momento do on, tá? Então, às vezes, a gente precisa diminuir um pouquinho a dose da medicação. Então, a gente entende que os pacientes jovens, eles têm um desafio a mais por conta de tudo isso que eu mencionei, né? Algumas complicações que são mais comuns, né? Como a questão de humor, as discinesias, o impacto que a doença traz na vida, a forma como o planejamento futuro vai ter que ser abordado. Então, são especificações bem relevantes. Pronto, doutora. Então, ainda nessa questão do Parkinson precoce, eu queria saber quais são as dificuldades para poder fazer o diagnóstico nesse paciente mais jovem, né? Já que, por exemplo, alguns dos sintomas que a senhora citou remetem a outras doenças, remetem a condições psicológicas. Então, como é que é feito esse diagnóstico? Não é incomum a gente ver o paciente que passou por inúmeras especialidades. Passou no ortopedista porque achou que o ombro estava doendo e era um problema ortopédico, ou passou no psiquiatra porque achou que estava deprimido, ansioso, ou que aquele tremor era apenas algo psicogênico. Então, é um paciente que geralmente passou por inúmeras especialidades. O diagnóstico ele requer esse cuidado, né, de você avaliar de forma sistematizada todos esses eixos, né, avaliar se ele clinicamente apresenta a lentidão, se ele apresenta a bradicinesia, a rigidez, o tremor característico. Às vezes a gente pode lançar mão de alguns exames complementares, como ressonância magnética e o TRODAT, né, que é um exame nuclear, né, que é a cintilografia por TRODAT. O TRODAT nada mais faz do que marcar os receptores lá, o transportador de dopamina. Então, ele consegue trazer para a gente uma imagem
de como está a transmissão dopaminérgica ali no cérebro, tá? Então, às vezes, é importante a gente pedir os exames, claro que dentro de um contexto, né, nem todos os pacientes têm indicação, mas para trazer mais segurança aí nesse diagnóstico. Doutora, lembro que no começo a senhora falou um pouquinho mais sobre fatores de risco. Queria aprofundar mais nisso. Será que o gênero do paciente, o ambiente, a ocupação que ele está, poderia contribuir para o desenvolvimento da doença? É uma doença que é mais comum em homens, certo? E quanto à questão, assim, da ocupação, do ambiente, né, isso é bem importante. Há alguns estudos que eles mostram que regiões com elevadas taxas de industrialização, os moradores estão mais expostos, né? Além disso, alguns estudos, eles trazem de forma um pouco controversa a questão do morar em regiões rurais, tá? Mas isso a gente tem que olhar com muita cautela, porque de repente, né, a controvérsia maior dessa questão de morar em zonas rurais seria a exposição a poluentes. Então, não é morar no meio rural necessariamente que traz o risco, mas está exposto a poluentes usados muitas vezes na agricultura. Então, a gente tem que é uma doença que acontece mais em homens, principalmente a partir dos 60 anos. A questão do meio ambiente está inserido aí nesse modelo aí de exposição à poluição, né? Há alguns estudos que mostram maior predisposição, por exemplo, em pessoas que se alimentam muito de laticínios, né? Leite, iogurte e esses derivados, mas, mais uma vez, são estudos que têm o viés da questão da exposição a tóxicos, né? Agrotóxicos, enfim, pesticidas, que infelizmente vêm muito na nossa alimentação sem mesmo a gente saber. Então, existem esses vieses aí que a gente tem que estar atento. Sim, é uma curiosidade interessante, né, sobre a doença que é pouco discutida ainda. E agora, doutora, eu queria saber se tem alguns hábitos, como beber e fumar, que podem contribuir para a piora do Parkinson. Veja, a questão do fumar é bem polêmica, né? Porque o cigarro, ele é um fator protetor para a doença de Parkinson, né? No sentido de que a gente vê que é a própria nicotina que tem essa ação, né? A nicotina, ela reduz a chance de desencadear, enfim, desenvolver a doença de Parkinson. Contudo, eu sempre deixo isso bem exposto, de que os pacientes com Parkinson, né, que fumam, eles geralmente têm uma pior evolução. Isso porque a gente entende que o cigarro ele está associado a inúmeras complicações, sobretudo cardiovasculares, né? Então, é importante deixar isso bem alerta aí para a população. Quanto à questão do álcool, a gente já tem uma associação mais controversa, né, enfim, de exposição, né? Há estudos que mostram a redução, outros que mostram a piora, então é muito controversa a ação do álcool per si. Do cigarro, já está bem definido que é um fator protetor, mas eu deixo bem exposto que, uma vez desenvolvendo Parkinson, você vai evoluir pior se você fumar. E, além disso, o cigarro está associado a inúmeros outros problemas, né, de saúde, então não vale. O risco-benefício não vale, né, de se expor à nicotina, visando, por exemplo, a redução do risco de desenvolver Parkinson. Para ter trazer esse conceito, né, de fator de proteção. E com relação a isso, eu queria saber se existem exercícios físicos que ajudam a reduzir a progressão da doença, né? E dentro desses exercícios, se o paciente diagnosticado com Parkinson deve evitar alguns, ou seja, são contraindicados alguns exercícios. Veja, hoje a gente tem muita evidência robusta falando sobre o papel da atividade física na doença de Parkinson, seja na ênfase em equilíbrio, seja na própria prevenção da sarcopenia, né? O paciente que pratica atividade física, ele tem mais massa muscular, tem mais resiliência, mais reserva motora, né? Para lidar com a evolução da doença. A gente entende que é um efeito que é dose responsivo, então, da mesma forma que eu fazendo mais atividade física e de forma mais vigorosa, eu reduzo minha chance de desenvolver a doença, eu fazendo mais atividade física e de forma mais vigorosa, já tendo a doença, eu também reduzo a progressão dela, tá? Então, nas fases iniciais da doença, a orientação é façam atividade física, de preferência algo que mescle atividade resistiva com atividade aeróbica, né, para cobrir
aí tanto a capacidade cardiovascular quanto a reserva motora, que é necessária para o futuro, e de preferência também exercícios que consigam trabalhar com a parte de equilíbrio, de percepção corporal, tá? A gente tem bons estudos com dança, estudos com Tai Chi Chuan, estudos com caminhada, corrida, bicicleta também. É importante ter uma vigilância, né, de um profissional, ter a orientação de um profissional para avaliar os riscos que cada pessoa tem. Então, paciente que já está com um desequilíbrio, uma instabilidade postural, é importante que ele tenha atividade física mais, assim, assertiva, né, para aquela limitação e que não o exponha a um trauma, a uma queda. Então, é muito individual, mas que a gente tem hoje em dia uma grande quantidade de estudos que enfatizam a necessidade de você incorporar tanto atividade aeróbica quanto de resistência, né, para constituir massa muscular, a gente tem bastante, né, e a gente orienta que quanto mais melhor, já que é um efeito com uma dose e resposta evidente. Com certeza, né? Exercício físico é bom para a saúde no geral, né? Com os devidos cuidados, é um ótimo fator, assim, para poder prevenir várias doenças. E agora, doutora, eu queria passar para a parte de tratamento, né? Eu acho que uma dúvida muito frequente das pessoas sobre essa doença e sobre outras doenças também, neurológicas, né? É se a pessoa ela vai conviver com essa doença por toda a vida ou se há uma possibilidade de cura. Bem, eu sempre quando vou dar o diagnóstico, e essa pergunta ela também vem, eu comparo o Parkinson com a diabetes, com a hipertensão. Então, a gente entende que são doenças crônicas, né? E que a evolução, assim como a repercussão, vai depender da forma como a gente trata, a gente lida, né? Então, é uma doença que ela não tem cura, tá? Mas tem como a gente lidar com ela e tratá-la, tá? E a forma como a gente faz esse tratamento vai ser muito decisiva na forma como o paciente ele vai evoluir nos próximos anos, né? É instintivo o paciente ele comparar a situação dele com a de alguém, né? Algo que a gente faz em diversas situações, mas eu sempre falo que a evolução de cada um é muito individual. A gente não sabe como foi a experiência daquele outro indivíduo no sentido, e será que ele demorou muito tempo para conseguir ter seu diagnóstico, iniciar o tratamento? Infelizmente, isso é uma realidade ainda muito presente, né? E será que ele fez as reabilitações, fez atividade física? Será que ele teve essa oportunidade de orientações? Então, isso é muito importante também na definição dessa evolução. E o tratamento hoje é uma doença que a gente tem evoluções constantes, né? Como eu mesma mencionei, a gente tem formulações novas de medicação que tá chegando no Brasil esse ano, né? E o tratamento de Parkinson, ele é um tratamento que ele está incorporado ao SUS. Então, é um tratamento, assim, que a gente vê que é disponível, né? Dá para a pessoa, a nível de SUS, conseguir, sim, garantir seu tratamento. Claro que há dificuldades, há barreiras, mas é possível, sim. Doutora, e a gente queria saber, aprofundando um pouco mais nesse tema, quais são os tipos de tratamento para o Parkinson que a gente poderia fazer, né, para tratar a doença? Pronto, eu sempre falo que existe um tripé, né, para a gente tratar a Parkinson. Primeiro ponto seria as terapias medicamentosas. O segundo ponto seria a reabilitação, né? Isso envolve atividade física, fisioterapia, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, TO, né, terapeuta ocupacional. Cada especialidade dessa vai ter seu momento de entrar, né, no evoluir dessa doença. Mas esse segundo ponto ele é igualmente importante, tá? Então, não é só remédio, existe também um papel fundamental aí dessas outras terapias não farmacológicas. Doutora, eu vou pedir só para que você repita essa pergunta, peço perdão, mas é porque aqui a conexão caiu. Foi. Aí eu não consegui escutar e, consequentemente, não consegui gravar. Mas pode continuar da parte das cirúrgicas, né? Do terceiro tripé. Pronto. Então, a gente tem as terapias avançadas, né? Que é representada aqui no Brasil, principalmente pela cirurgia, né? A estimulação cerebral profunda, que é o marca-passo cerebral que a gente chama. Mas que, assim, eu reforço que não é uma terapia curativa, ela não vem para curar a doença,
ela é apenas mais uma terapia para tratar os sintomas e que também não está indicada para todos os pacientes, né? Somente cerca de 15% dos pacientes têm indicação cirúrgica. E as terapias infusionais, que aqui no Brasil a gente vai começar a ter esse ano, né? A primeira medicação, que é a foslevodopa, ela está para chegar esse ano e vai ser mais uma alternativa aí para a gente tratar os pacientes que vivenciam, né, a fase mais avançada, mais desafiadora aí da doença. Certo. Antes de continuarmos, eu gostaria de lembrar que hoje a Saúde é o tema, fala sobre a doença de Parkinson. Recebemos a neurologista e especialista em Parkinson, Miriam Carvalho. Doutora, ainda sobre essa questão da cirurgia, eu gostaria de saber quais são os riscos que essas cirurgias que a senhora falou apresentam ao paciente. Pronto. Falando da cirurgia em si, né, a cirurgia de estimulação cerebral profunda, ou DBS. Ela é uma cirurgia que dura em torno de 4 a 6 horas, né, que deve ser realizada por profissionais ultra especializados, né, são neurocirurgiões com formação em neurocirurgia funcional, tá? E é uma cirurgia muito minuciosa, né? A gente objetiva chegar em pequenos alvos dentro do cérebro que estão relacionados a essa circuitaria dopaminérgica, então a gente vai fazer uma estimulação dopaminérgica não mais por estímulo químico, como a gente faz pelo remédio, mas por estímulo elétrico, né, com o estimulador. Então a cirurgia ela visa colocar esses eletrodos lá. A partir desses eletrodos, eles são conectados por pequenos cabos que vão transitar aqui no subcutâneo do pescoço, né, embaixo da pele, e esses cabos eles vão se conectar a um gerador, a uma bateria aqui no tórax, né, perto do peito mesmo. E é uma cirurgia, assim, que como qualquer outro procedimento, traz riscos, né, claro que esse risco, ele deve ser, assim, mitigado ao máximo, né, existem riscos de sangramento, existem riscos de infecção, então, a gente sempre vê o paciente como um todo, né, se é um paciente que tem um risco elevado, a cirurgia ela não está indicada, né, então, é algo que a gente sempre avalia, né, nessa abordagem, se é um paciente muito idoso, se é um paciente com alguma contraindicação cardiovascular ou alguma contraindicação, enfim, social mesmo, de não ter um suporte familiar ali para aquele pós-operatório. Então, é uma cirurgia que eu sempre reforço, ela não é uma cirurgia de urgência, ela deve ser muito bem planejada e deve ser muito bem individualizada para aquele cenário ali, tá? E feita também por um profissional habilitado. Os riscos, eles são pequenos, né? De uma forma geral, para equipes bem treinadas, os riscos tanto de sangramento quanto de infecção ficam ali em torno de 1 a 2%, né? Então, em 100 cirurgias realizadas, 1 ou 2 vão poder passar por essas complicações, mas que são possíveis, né? Doutora, já temos estudos que abordem o impacto desse tipo de tratamento na doença de Parkinson? Sim, já temos sim. Estudos que demonstram melhora tanto a curto quanto a longo prazo, né? A gente tem estudos que mostram melhora motora, melhora inclusive de qualidade de vida, de impressão subjetiva mesmo, né? De qualidade de vida, de transtorno de humor. Então, a gente observa que são pacientes que eles mantêm e sustentam essa melhora, não apenas nos 2, 3 primeiros anos após o procedimento, mas 5, 10, 20 anos após o procedimento. A gente consegue poupar medicação, que é algo muito importante. À medida que a doença progride, não é incomum a gente ver os pacientes usando 4, 5, 10 medicações por dia para conseguir controlar os sintomas. Então, um dos primeiros efeitos que a gente observa no paciente bem operado, né, bem indicado e bem operado, é a redução das medicações nesse pós-operatório, né? Lembrando que a doença evolui, então, em algum momento pode ser que a gente precise novamente voltar a aumentar a medicação, mas é sim demonstrado esse benefício a curto e a longo prazo em vários aspectos, né? Inclusive também econômico-financeiro, né? Já que é um paciente que vai melhorar sua produtividade, vai diminuir idas ao pronto-socorro, vai reduzir gastos com compra de remédio, né? Então, existe tudo isso aí somado na ponta do lápis. Sim, com certeza. Doutora, ainda continuando essa questão dos tratamentos, né? Eu queria saber se existem tratamentos alternativos.
e que a senhora falasse um pouco sobre a questão de tratamento, por exemplo, com medicamentos à base de cannabis, né? A gente teve um Saúde ao Tema há pouco tempo atrás falando sobre o uso medicinal da cannabis e foi algo que os especialistas trouxeram que eu acho que também é importante a senhora comentar. É bem importante, porque hoje em dia a gente está num momento que as pessoas elas questionam muito sobre o uso dos derivados da cannabis em várias doenças. E com Parkinson não poderia ser diferente, né? Então, falar primeiro dos derivados da cannabis. A gente tem mais de 100 substâncias, né, advindas da cannabis. Então, quando a gente fala de derivados, a gente tem que saber o que é que a gente está falando, né? Se é o canabidiol, se é o THC, se é o canabigerol. Os estudos, eles ainda não apontam evidência para a gente usar qualquer um desses derivados para o manejo de sintomas motores, tá? Então, para tratar a rigidez, para tratar a lentidão, para tratar o tremor, para tratar a discinesia, a gente ainda não tem estudo robusto mostrando evidência da gente usar os derivados da cannabis, objetivando isso. No entanto, para o manejo dos sintomas não motores, sobretudo ansiedade, depressão refratário, insônia refratário, dor refratária, a gente tem espaço sim para o uso desses derivados, sobretudo as formulações que misturam canabidiol com THC, né, que misturam os dois compostos. E aí a gente tem espaço para uso nessas situações, né, de sintomas refratários a terapias de primeira linha. Então, um paciente que eu tentei usar os remédios de primeira linha para dor, para insônia, para depressão, para ansiedade e não consegui. Então, posso sim lançar mão dos derivados de cannabis, idealmente nessa formulação de CBD com THC. E aí a gente deve ter muito respeito, eu sempre falo isso, na hora de usar esses derivados, porque são medicamentos. Então, por mais que eles sejam advindos de uma planta, a gente não pode ignorar os efeitos colaterais, né? Então, esses derivados, sobretudo o THC, está associado a sintomas cognitivos, eles podem desencadear sintomas comportamentais, psiquiátricos, né, como alucinações, pode desencadear hipotensão, pode alterar o hábito intestinal, seja para diarreia, seja para agravamento da constipação. Então, existem vários fatores aí que a gente tem que monitorizar, né, no paciente que está fazendo uso desses derivados e não ignorar por ser algo vindo de uma planta. Então, sobre os derivados de cannabis, eu tenho essa consideração. Outras substâncias que são muito utilizadas e sempre perguntadas é a mucuna, né? Uma das substâncias que sempre me perguntam é a mucuna. Não sei se vocês conhecem. A mucuna, ela é tipo uma fava. Ela é muito comum na África, mas a gente tem também aqui no Brasil. E a mucuna, ela nada mais é do que um composto natural rico em levodopa, tá? Então faz muito sentido, sim, trabalhar com essa possibilidade de você conseguir ter a levodopa a partir desse extrato purificado aí da mucuna. Mas alguns pacientes, eles trazem como se fosse algo diferente, e não é, tá? Então, consumir mucuna fora da sua receita médica pode aumentar a chance de discinesia e de algumas complicações, porque é como se você estivesse usando remédio a mais, né? Né? Muito interessante essa parte de tratamentos alternativos. E agora, para fechar a parte de tratamento, como que a senhora até comentou, deu uma pincelada na parte socioeconômica, eu queria saber se é possível ter uma rotina diária de trabalho enquanto realiza o tratamento para a doença de Parkinson, ou se isso impõe algum limite na É rotina. possível, mas eu sempre converso que a gente tem que estabelecer alguns limites, né? Como eu mencionei, a questão das pausas, né? Então, aproveita essa pausa da ingesta da medicação para fazer um alongamento, para fazer uma atividade de relaxamento muscular, tá? Para não ficar muito tempo assumindo a mesma posição, porque isso vai piorar a sensação de fadiga, de rigidez. Além disso, trabalhar bem a questão da sobrecarga emocional que aquele trabalho pode estar causando, né? Existem profissões que realmente levam estresse a mais, então avaliar isso em conjunto, ver se uma adaptação ali naquela jornada é possível, né? Além disso, eu converso muito com meus pacientes, sobretudo os mais jovens, sobre não esconder o diagnóstico. Claro que, enfim, cada paciente experiencia seu momento, né, e, enfim, com quem deseja compartilhar, mas criar um ambiente em que as pessoas saibam, né, o que é que você tem, e, enfim, entenda que algumas
questões ali estão acontecendo, não porque você quer, mas porque existe uma condição ali por trás. Permite que você se sinta mais livre. Isso foi algo até que eu escutei de um paciente. Ele é professor e ele, toda vez que ia dar aula, tremia bastante e ficava com medo, ansioso, porque os alunos o viam tremendo, e isso gerava mais tremor nele, né? Já que a gente sabe que o emocional está associado aos sintomas. Então, ele disse, quando falou, gente, eu tenho doença de Parkinson, em alguns momentos eu vou tremer, mesmo tomando a medicação, e se eu me sentir nervoso, isso vai agravar. Então, ele disse que sentiu como se um universo tivesse saído das costas dele, né? Então, essa questão de esconder o diagnóstico, às vezes, cria mais dificuldade, né? Criam barreiras, né? Então, eu converso muito isso, às vezes a pessoa até compartilha, mas não deseja compartilhar naquele momento, isso é muito individual. Mas criar um ambiente favorável em que haja essa comunicação, né? Com seus iguais, com seu superior, para conseguir lidar, né, nos próximos anos com esse desafio, que não é fácil, mas é possível. Sim, doutora. Pode falar, Wagner. Certo. Pode falar, Wagner. Certo. Com relação a pacientes que já têm fatores de risco conhecidos para a doença de Parkinson, como é que eles podem fazer uma prevenção? Será que existe isso? A prevenção, ela vai ser principalmente com aquelas medidas que a gente falou, né, de, enfim, adotar hábitos mais saudáveis. Por hora, a gente não tem ainda substâncias que consigam reverter, né, esse processo degenerativo. Alguns estudos estão aí em andamento. Uma substância curiosa que está sendo estudada é o Ambroxol. Não sei se vocês já ouviram falar. O Ambroxol, ele é um antitussígeno, é uma medicação que é usada para tosse. E ele está sendo estudado para algumas populações de pacientes com Parkinson que têm uma mutação no gene chamado GBA, tá? A gente ainda não tem, enfim, dados seguros para indicar Ambroxol, né, de rotina, mas a gente tem estudos aí em andamento, avaliando qual seria de fato o efeito dessa substância nessas subpopulações, né? Então é uma promessa aí para o futuro de, quem sabe, em alguns indivíduos em que a gente sabidamente reconheça genes específicos e conseguir intervir de forma mais assertiva, mais intensa, né? Mas é uma promessa, né? Então, a gente, via de regra, orienta medidas de hábitos saudáveis como um todo, né? Atividade física, dieta mais equilibrada, com menos constituintes industrializados, mais elementos aí de peixe, ricos em ômega, em flavonoides, mas assim, uma intervenção específica a gente não tem por hora, mas quem sabe aí no futuro a gente não consegue ter sim. Sim, muito importante a resposta, doutora. E eu queria saber agora qual é o papel da família no cuidado do paciente que tem Parkinson. É um papel imenso, né? Então, o suporte familiar, quando eu falo família, eu falo social como um todo, né? Eu vejo, às vezes, pacientes que vêm com amigos, que vêm com, enfim, outros acompanhantes que não necessariamente têm um vínculo sanguíneo, né? Mas que estão ali e representam aquele suporte. Então, ter alguém junto nesse momento é fundamental, tá? Se isolar, trazer esse silêncio é a pior decisão, tá? Então, eu falo isso não apenas para a questão motora, para a questão de limitação física mesmo, que às vezes os pacientes dizem, não, eu não estou travando, não estou com nenhuma limitação para andar, quero vir sozinho. Mas eu falo do emocional mesmo, né, de você saber que tem uma doença que progride, que te impõe diversas limitações e ter alguém junto ali para compartilhar, às vezes, esse sentimento, compartilhar, às vezes, algumas decisões, é muito importante, tá? Inclusive, na decisão de algumas intervenções, como, por exemplo, a cirurgia, a gente leva isso em conta, né? Qual é o suporte que essa pessoa tem? Se de repente algo de ruim acontece na cirurgia, ela vai ter alguém ali do lado nesse momento. Então, é muito importante estar cercado por pessoas, claro, que têm um bom acolhimento, uma boa compreensão sobre esse momento, mas isolar-se não é um caminho bom, tá? E às vezes é um caminho que é muito tomado pelos pacientes, mas como uma negação mesmo naquele momento inicial, mas que a gente tem que trabalhar de que isso a longo prazo não vai fazer bem.
Doutora, com relação agora a políticas públicas, existem medidas que possam ser adotadas para evitar a progressão da doença de Parkinson? Bem, o tratamento, né, o tratamento assertivo, o tratamento bem realizado, ele consegue controlar os sintomas. A progressão, ela é invariável, por hora a gente não consegue estacionar, né, essa progressão, né? A ciência luta diariamente aí na procura de compostos que consigam fazer essa neuroproteção, mas por hora não temos. Mas o que temos, né, são medicamentos que eles conseguem sim trazer uma estabilidade aí dos sintomas, fazer com que essa progressão ela não traga desconforto ali para o paciente e não tire sua qualidade de vida, né? Então, a gente tem a nível de farmácia popular, né, que é esse programa do governo, que consegue distribuir algumas medicações, né, em farmácias que estão cadastradas, né, como a Pague Menos, algumas Drogazis, Drogaria São Paulo, enfim, algumas dessas redes estão cadastradas, então o paciente faz o cadastro lá e consegue receber a medicação, e algumas outras medicações elas estão dispensadas com a farmácia de alto custo do estado, né, que aqui em Pernambuco funciona ali na Boa Vista, né, então o paciente ele tem que ir no médico, né, de preferência o neurologista, que vai fazer a avaliação e preencher os laudos necessários para que ele busque, junto à farmácia de alto custo, os medicamentos, mas todas são políticas a nível de SUS, tá, para dispensar essas medicações e conseguir ali trazer qualidade de vida nesse convívio com a doença. E além disso, né, ter o acompanhamento multidisciplinar, né, interdisciplinar, por melhor falar, que também é igualmente necessário, né, para fazer com que esses sintomas eles progridam, mas eles progridam de forma lenta, de forma mais freada, vamos assim dizer, né? Sim. Doutora, como a gente disse anteriormente na introdução, e a senhora também citou, em abril a gente tem o Dia Mundial da Conscientização do Parkinson, né? Então eu queria que a senhora falasse um pouco, a gente tem 5 minutos até o final do programa, mas sobre como é que a gente pode fazer para conscientizar, principalmente sobre o que a gente falou aqui, né? Que essa doença ela não é o final de nada, né? Com tratamento, enfim, isso pode ser melhorado e prevenido. Isso, eu sempre falo para os meus pacientes, e, enfim, para qualquer outra pessoa, que a gente deve abandonar o termo mal de Parkinson, tá? O nome é doença de Parkinson. Então, primeira coisa é evitar usar esse termo, tá? Isso estigmatiza e traz um peso a mais para essa condição. Além disso, sermos acolhedores, né, com as diferenças, não apenas pacientes parkinsonianos, mas de uma forma geral, né? Não é incomum relatos desses pacientes, de momentos que eles tiveram e que sofreram julgamento, enfim, houve um estresse adicional por pessoas que não souberam lidar, né, com tremores, com cinesias incômodas, né, então que nós enquanto população, sociedade também possamos ser acolhedores em relação a essas pessoas, que a doença ela seja melhor reconhecida, né, infelizmente o paciente ele passa por uma verdadeira peregrinação, então muitas vezes antes de chegar no neurologista ele já passou no clínico, no geriatra, já passou no ortopedista, no psiquiatra, então que outros profissionais também tenham esse olhar para essa possibilidade, já que é uma doença que tem muitas manifestações, né? Então, melhorar também essa informação e que a gente também melhore a informação quanto à possibilidade de acesso aos medicamentos, né? Então, muitos pacientes, eles falam, poxa, eu não sabia que esse remédio era dado, pensava que era algo que me custaria muito, então melhorar também essa questão das orientações, tá? São medicamentos que a gente também, enquanto profissional de saúde, tem que dar uma correta orientação. Por exemplo, a levodopa, ela deve ser tomada longe das refeições. Então, parar um pouquinho, conversar com o paciente, explicar, saber se ele tem alguma dúvida, enfim, também entender essas nuances aí que podem acontecer, tá certo? E algo que eu sempre falo também é negociar com o paciente o papel dele nesse tratamento. Eu brinco que uma parte é a minha responsabilidade, enquanto prescritor, enquanto médico, mas outra parte também é dele, no sentido de que ele deve adotar medidas ali mais saudáveis, né? Priorizar seu sono, priorizar uma rotina menos sedentária, uma alimentação de melhor qualidade. Isso deve sim ser uma prioridade do paciente, uma medida que ele faz
para ter sua qualidade de vida, né? Então, algo que eu sempre comento nas consultas, a minha parte e a sua parte, né? Porque é um trabalho conjunto, tá? Então, conscientizar as pessoas sobre essas nuances aí que essa doença, ela traz. E que não é o fim da linha, tá? A gente tem hoje em dia atores, jornalistas, pessoas aí que estão na televisão e que convivem com doença de Parkinson, que conseguem manter uma alta produtividade, conseguem manter uma rotina familiar, conseguem engravidar, né? Então, não é o fim da linha, é um desafio, isso não dá para negar, mas que é possível, tá certo? Uma das últimas perguntas, né, para finalizar. Quais seriam os serviços de saúde disponíveis, né, para o acolhimento desse paciente com Parkinson e onde a gente pode encontrá-los? Veja, a nível de SUS, aqui em Pernambuco, a gente tem o Hospital das Clínicas, a gente tem o Hospital Oswaldo Cruz, a gente tem também o Hospital Pelópio Silveira, onde eu faço parte. A gente tem no Hospital da Restauração o serviço de neurocirurgia funcional, que faz os implantes de DBS para os pacientes indicados, eles são triados para lá, né? Mas é necessário ter uma avaliação neurológica prévia. E em Pernambuco, por hora, são esses que a gente tem esse olhar para o paciente parkinsoniano, tá? Mas é uma luta constante, né, de educação continuada. A gente entende que não tem neurologista suficiente, então a gente vai precisar trabalhar junto com geriatra, com psiquiatra, a gente precisa trabalhar junto com outras especialidades que pensem em pode ser Parkinson e encaminhem para um colega com possibilidade de tratar mais assertivamente. Então, a gente tem que ramificar nossa rede de cuidado, né? Com certeza. A gente está encerrando o programa, mas eu queria agradecer a neurologista especialista em Parkinson, Miriam Carvalho. Miriam, muito obrigada por você ter aceito participar do nosso programa. Eu que agradeço. Foi excelente a conversa. Eu também agradeço a participação do estudante de medicina da UFPE e membro da Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia, Valdemir Neto, que fez as perguntas hoje junto comigo. Valdemir, muito obrigada. Eu que agradeço, sempre um prazer aqui estar pela Liga, ajudando esse podcast. Muito feliz aí pela contribuição. Obrigado. Nós te agradecemos a sua parceria. O Saúde ATM encerra por aqui. Esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.fpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e roteiro deste programa foi dos estudantes de jornalismo da UFPE, eu, Livelino e Beatriz Santana, junto com os membros da Liga de Neurologia, sob a orientação da professora Ana Veloso. Na coordenação e transmissão de streaming, na edição de podcast, Beatriz Santana. Tchau e até a próxima. Saúde ATM.